Nós viramos agora para o segundo bloco, que é ver essa água do ponto de vista bíblico, teológico, pastoral. E a primeira pessoa que vai conversar conosco é o Frei Luiz Cápio, que vem lá da Bahia, da Diocese de Barra, e é uma pessoa muito especial, que fez a pé da cabeceira, lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, até a Foz, no Oceano Atlântico, fez a pé todo o caminho do Rio São Francisco, e ele vai falar desse rio, que é pai e mãe de todo um povo, à sua margem, no sertão baiano, mineiro, e lá na região da sua Foz, entre Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco é uma das maiores riquezas naturais da nação brasileira. É um patrimônio do Brasil. É um patrimônio do povo brasileiro, principalmente o povo do semiárido nordestino. Nós, lá no Rio São Francisco, nas beiras do Rio São Francisco, o chamamos de pai e mãe de um povo. Por quê? Porque é ele que garante a água que o povo bebe. É ele que garante o peixe que o povo come. E é ele que molha as beiras para que o povo possa plantar e dali tirar o seu sustento. Por isso chamamos o Rio São Francisco de pai e mãe de um povo. Mas nós percebemos que o rio está num processo gradativo de morte. Cada ano que passa, ele está mais débil, ele está doente. E é por isso que, alguns anos atrás, nós realizamos aquela grande peregrinação pelo Rio São Francisco. Iniciamos na nascente do rio, lá na Serra da Canastra, e um ano depois, exatamente um ano depois, terminamos a nossa peregrinação na foz do Rio São Francisco, entre os estados de Alagoas e de Sergipe. Foi um ano de convivência com o rio e convivência com o povo do Rio São Francisco, o povo ribeirinho. E essa peregrinação teve 3 finalidades. A primeira finalidade é mostrar para o povo do Rio São Francisco que o rio é um dom de Deus, é um presente de Deus para a vida da população. E esse presente deve ser preservado, deve ser amado, deve ser respeitado. Em segundo lugar, nós tínhamos como objetivo mostrar o processo de morte instaurado ao rio e quais são os fatores que estão levando o rio a morrer, e fazer com que a população tomasse consciência desse processo de morte instaurado ao rio. E, em terceiro lugar, fazer a população lutadora pela preservação do seu rio, fazer com que o povo lutasse, comece a participar de lutas pela preservação das águas do Rio São Francisco. Eu acredito que nós atingimos o nosso objetivo. Hoje, ao longo de todo o Vale do Rio São Francisco, são inúmeras organizações que se preocupam com o Rio São Francisco. Os municípios e o poder público mais ou menos, nem tanto, mas nas escolas, as organizações não governamentais, as associações de bairro, as associações de base, de classe, todas hoje se preocupam com o Rio São Francisco e estão engajados nessa luta pela preservação das águas do Rio São Francisco. E quais são os grandes fatores de morte instaurado ao rio? Em primeiro lugar, o desmatamento. Nós dizemos que as árvores constituem o pai e da mãe das águas. Se nós desmatamos uma mata, nós matamos as nascentes, seja da calha principal, seja dos afluentes. Então, o desmatamento está sendo o fator mais importante do processo de morte instaurado ao rio. Não apenas o desmatamento das fontes, como também das matas ciliares, que protege os barrancos. Um segundo fator de morte é a poluição, seja pelos dejetos sanitários, são mais ou menos 500 cidades na beira
dos rios que compõem a bacia. Imagine cada uma dessas cidades jogando os seus dejetos sanitários in natura nas águas do rio. Quer dizer, quanto mais lá embaixo estamos, como dizemos, mais grosso é o caldo. É impossível que isso continue assim. Não é possível que se continue jogando os dejetos sanitários in natura nas águas dos rios que compõem a bacia. Também a poluição pelas indústrias de dejetos químicos, a poluição pelos restos de agrotóxicos que se coloca nas lavouras. Enfim, a poluição está matando vagarosamente as águas e comprometendo a saúde da população ribeirinha. Um outro fator de morte instaurado do rio são as grandes barragens que quebram o ciclo natural das águas. Hoje em dia o povo ribeirinho não sabe mais a época de plantar, não sabe mais quando que o rio vai ter a sua vazão maior, quando que ele vai subir, quando que ele vai descer, que eram elementos importantíssimos para o povo ribeirinho para saber a época certa de plantar e colher. Quer dizer, essas fases naturais do rio foram todas comprometidas, como também a criação do peixe, porque com as barragens impede dos peixes subirem para fazerem a piracema. Então a vida do rio está comprometida por causa das barragens. Um outro problema muito sério são aquilo que nós chamamos de irrigação. Sabemos que a irrigação é muito importante, necessário para o cultivo, mas uma irrigação racional, uma irrigação que possa ser gerenciada, que possa ser administrada. Hoje, quem tem recursos para pagar a conta de energia elétrica no final do mês, pode colocar quantos pivôs centrais quiser para tirar água do rio. Não tem ninguém que gerencie, que administre as águas do Rio São Francisco. Nós acreditamos que seja muito importante a irrigação para o cultivo, mas uma irrigação racionalizada, bem administrada, bem gerenciada. Então esses fatores são os mais importantes que comprometem a vida do rio. E que se não houver uma reversão do quadro da devastação, em um futuro próximo o rio São Francisco será um rio temporário. O que é um rio temporário? Um rio que vai correr apenas na época da enchente e cortar na época da seca. E isso seria uma lástima, seria a morte do rio. Isso não pode acontecer com o rio da unidade nacional. E as previsões indicam, infelizmente, essa catástrofe, se o quadro da devastação não for revertido. Isso é muito importante a gente tomar consciência. E agora, por último, gostaria de tecer alguns comentários sobre esse projeto de transposição do Rio São Francisco. Transposição das águas do Rio São Francisco. O que significa isso? É um mega projeto, um projeto faraônico do governo que quer pegar as águas do Rio São Francisco e levar lá para o Nordeste de cima, para os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. É muito interessante esse projeto, muito interessante. E eu me sensibilizo de saber que o povo lá de cima precisa de água também. Mas acontece que o Rio São Francisco está de tal maneira depauperado que ele não tem condição de ser transposto. Então, antes de se pensar num projeto faraônico que vai exigir tanto dinheiro, nós temos que nos preocupar com a revitalização das águas do Rio São Francisco. É isso que consiste a nossa proposta. Nós temos sempre dito que o mais importante é a revitalização. Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Transposição só depois de uma revitalização. Anêmico não doa sangue. Se nós quisermos que um doente doe sangue, dê condição de vida, dê saúde para ele primeiro. E o Rio São Francisco é um rio doente, ele está anêmico. E se nós quisermos transpor o rio, que é um valor ético até para o Nordeste de cima, primeiro vamos nos preocupar com a revitalização das águas do Rio São Francisco.
Então essa é a nossa grande mensagem e nós gostaríamos que todos participassem dessa luta. Porque se o Rio São Francisco se manter vivo, todo o povo que vive à sua beira estará vivo. Se ele continuar doente, isso vai adoecer a população ribeirinha. E se o rio morrer, morre consigo o povo. Por isso, o Rio São Francisco, nosso querido velho Chico, deve permanecer vivo para a vida das populações. Com a ladainha de São Francisco teve início a segunda semana do curso de verão aqui na PUC de São Paulo, com o tema Água é Vida, Dom de Deus e Responsabilidade Humana. A riqueza dos participantes no curso de verão é imensa. Vamos conhecer hoje a experiência de Sandro, de Muriaé, em Minas Gerais. É com você, Dirceu. Nós estamos aqui com o Sandro, de Muriaé, Minas Gerais, que trabalha ligado ao grupo AMA, Proteção ao Meio Ambiente. Conta para nós como é esse trabalho lá em Minas Gerais. Pois bem, o Grupo AMA é uma entidade que foi fundada a partir de professores e alunos de uma escola municipal, e essa entidade ela tem por objetivo conscientizar não apenas os alunos, mas a comunidade, a família das pessoas, a questão ambiental, né? A participação de todos na coleta seletiva, na questão do reflorestamento, na questão da participação na mobilização social pelas águas. Fernando, é com você aí. Para apresentar o tema do dia, Wagner Lopes Sanches, da coordenação do curso de verão. O tema desta manhã do curso de verão foi o Rio São Francisco, mãe e pai de um povo. Quem esteve presente apresentando o tema foi Dom Luiz Capio, que é bispo da Diocese de Barra, na Bahia, e ele nos falou da importância do Rio São Francisco para as populações do semiárido e, sobretudo, da morte antecipada que está sofrendo esse rio, seja pelo desmatamento, seja pela poluição, sobretudo pela agroindústria. E agora, então, Dom Luiz fala conosco. Nós estivemos falando com os cursistas aqui do curso de verão sobre o Rio São Francisco, que é o pai e a mãe do povo do semiárido nordestino, porque é ele que gera a água que o povo bebe, o peixe que o povo come, é aquele que molha as vazantes onde o povo planta. E infelizmente nós estamos vendo o Rio São Francisco num imenso processo de morte. E as causas dessa morte é o grande desmatamento desenfreado, seja nas nascentes como nas matas ciliares, a poluição, a falta de gerenciamento da água tomada para irrigação e há um controle, a falta de controle também para as empresas de produção de energia elétrica. São as causas que estão fazendo com que o rio esteja morrendo. E nós gostaríamos de dizer que, no momento, o problema mais importante ao Rio São Francisco é esse projeto de transposição. E nós queríamos até mandar um recadinho para o presidente Lula, que ele olhasse com carinho o Rio São Francisco, e o povo do Rio São Francisco, que em vez de se falar tanto em transposição, que se falasse em revitalização. Porque anêmico não doa sangue. E se a gente quiser que um anêmico doe sangue, vamos fazer com que ele tenha vida, para que uma vez tendo vida, possa gerar vida para os outros. A mensagem de Dom Luiz é bem clara: revitalização sim, transposição não. E junto com vocês, e junto com vocês, somos um rio que corre e corre. Hoje aqui na PUC de São Paulo teve continuidade o curso de verão, que tratou do tema da campanha da fraternidade deste ano, água. De cada lado do rio estão plantadas as árvores da vida. Elas dão fruto 12 vezes por ano. Todo mês elas frutificam. Suas folhas servem para curar as nações. Nunca mais haverá maldições. Hoje no curso de verão tivemos a presença do Paulo Suez, que é antropólogo e teólogo. Paulo, qual é, na visão indígena, a importância da água? São águas de lágrimas e águas de alegria. E os índios
Os chavantes, por exemplo, eles têm dois tipos de espíritos. Os espíritos bons que vivem nos rios, onde corre, onde tem movimento. E os espíritos ruins, os maus espíritos, moram no lago. Então há uma peleia sempre entre estes dois espíritos. E o espírito bom, portanto, é importante ter os rios nas terras indígenas. Por isso, as nascentes, proteger as nascentes, porque são fonte da vida e fonte da vitória da vida sobre os maus espíritos. Então, Disseu, é com você aí. Temos a presença aqui no curso de verão do bispo Adriel de Souza Maia, presidente do CONIC. No próximo ano, nós teremos a campanha da Fraternidade Ecumênica. Qual é o tema e objetivo dessa campanha? A campanha da Fraternidade do ano 2005 será Solidariedade e Paz. Um grande momento para a sociedade brasileira, especialmente a comunidade cristã, unir as forças dentro desse tema de tão alta relevância, solidariedade e paz. Todos nós estamos sendo convidados por Deus para implantarmos uma sociedade mais justa, mais solidária e mais responsável. Portanto, a campanha da Fraternidade 2005 é uma oportunidade de testemunho da fé cristã a partir do compromisso social. Pai nosso, gritamos o teu nome. Temos agora conosco uma pessoa muito querida, conhecida, o monge beneditino de Goiás, Marcelo Barros, que é teólogo, biblista, e que vai nos falar desse encanto da água como segredo da vida e da espiritualidade que todas as correntes religiosas e todas as grandes religiões encontram na água. Hoje todo mundo fala da crise mundial da água. O importante é perceber que a solução para essa crise não está apenas em soluções econômicas, políticas, sociais, mas é preciso mudar a maneira da humanidade se relacionar com a água, com a terra e com a vida. E qual é essa maneira? É o que a gente chama de espiritualidade ecumênica. E as religiões antigas, como também a Bíblia, nos ensinam que a água é dom de Deus. Por outro lado, é responsabilidade humana, que a gente tem que cuidar da água com carinho, com amor, e que a água é um bem para todo ser vivo. Não existe vida sem água. O povo não mais terá sede, porque saberá amar e proteger cada gota d'água. Gota d'água protegida é vida garantida. Com essa motivação teve início a oração da manhã do 17º curso de verão aqui na PUC de São Paulo. Além das palestras toda manhã, às tardes o curso de verão tem diversas oficinas, teatro, mamulengo, oficina de leitura, jornalismo e especialmente agora este ano aprendendo a fazer um livro-objeto. Não tem mais lar o que mora em tudo. Este é um poema de Cecília Meirelles. Ele está num livro como esse. Será que existem outras formas de se expressar um poema? Existe sim. Aqui a gente tem um exemplo que chamamos de livro-objeto. Pegamos o livro, o seu conteúdo, e então a gente tenta uma interpretação deste conteúdo com outros objetos. Então fazemos apropriação de garrafas, fios de plástico e papel, e a gente tenta manifestar todo o conteúdo do livro de uma outra forma. Ok, Fernando, agora é com você aí no Tuca. Gente, quanta criatividade! Para comentar o conteúdo de hoje, Wagner Sanches. Na manhã de hoje nós começamos no curso de verão uma nova unidade que é o Encanto da Água, o Segredo da Vida. Padre Marcelo Barros, que é monge beneditino, biblista e com vasta experiência no diálogo ecumênico e interreligioso, é que veio para falar para os cursistas. E ele tocou em dois grandes pontos. Num primeiro momento, que a água é importante para a vida humana e que todas as principais religiões, as grandes religiões, levem em conta a água como esse dado fundamental da vida. Num segundo momento, ele começou a trabalhar com o significado da água na Bíblia. E
terminando o nosso curso de verão deste ano, vamos ter conosco o professor Plínio de Arruda Sampaio, que veio trabalhar a conjuntura de uma maneira um pouco diferente dos outros anos, que era sempre como o movimento popular, os partidos podem acumular forças para conquistar o governo. Agora, com o governo aí, a pergunta é diferente. Como os movimentos populares, as forças organizadas populares podem ajudar o governo a cumprir as metas da sua prometida mudança em profundidade do Brasil para devolver ao povo emprego, saúde, dignidade, matar a fome do povo. A análise de conjuntura é uma reflexão que a gente faz, um raciocínio, um pensamento, para saber como é que está a realidade. E esse pensamento é feito, ô louco, meu. Mas a gente faz essa análise porque a gente quer atuar na realidade. E antes da gente começar a fazer qualquer coisa e agir feito louco, a gente vai prestar, fazer, não, deixa eu ver como é que está isso. Deixa eu ver como é que está a situação. Deixa eu dar uma examinada aqui. Isso é uma análise de conjuntura. Eu vou ver a realidade, né, e vou ver o que está explicando aquela realidade. Né? Eu digo, mas afinal de contas, o que está explicando essa pobreza? Eu constato a pobreza, mas o que está explicando ela? Qual é o fator dela? Por que tem pobreza? Então, a análise de conjuntura, ela se divide, na verdade, em duas grandes partes. Numa primeira parte, a gente tem que descrever a realidade. Eu vou atuar, eu vou fazer uma ação, eu não estou contente com o que está acontecendo. Primeiro eu vou descrever o que está acontecendo. E descrever de uma forma sistemática. Descrever tudo. Porque a realidade, o que está acontecendo agora, essa realidade nossa aqui hoje. Estamos umas 500 pessoas sentadas num teatro, né, fazendo uma reflexão. O que explica? Cada história de vocês é uma explicação de estar isso aqui cheio hoje. Então, quando a gente faz uma análise de conjuntura, a gente descreve o que está acontecendo e vai buscar a explicação do que está acontecendo no passado. Quais são os fatores que estão determinando a realidade? Quais são as causas daquilo que a gente está vendo? Por que isso é importante? Porque se nós queremos mudar a realidade, nós precisamos saber o que está causando a realidade. Se nós não tivermos ideia do que está causando a realidade, como é que nós podemos mudar? Né? Ah, não, tá ruim, tem muita pobreza porque teve uma maldição. Então precisa ir no encosto para tirar o encosto. Pronto. Errou na causa, não consertou pobreza nenhuma. Então, a análise de conjuntura é um exame da realidade em que a gente descreve o que está acontecendo e, num segundo momento, a gente procura as causas daquilo que está acontecendo. Para quê? Para nos dar elementos de agir e mudar a realidade. Eu faço análise de conjuntura porque eu quero interferir na realidade. Eu quero alterar o curso dela. A realidade nós podemos dividi-la em três partes. A realidade econômica do Brasil, a realidade social do Brasil e a realidade política do Brasil. A realidade econômica do nosso país. O que está acontecendo na economia brasileira hoje? A economia brasileira hoje está crescendo muito lentamente. Esse é o grande problema econômico que nós enfrentamos. Qual é a realidade? Cresce pouco. Como cresce pouco e a população continua crescendo,
o pedaço de cada um não aumenta. E como nós temos uma enorme porção da população que é muito pobre, não há como resolver o problema da pobreza dela, porque não tem bens para repartir. O emprego cresce menos do que a produção. Não tem emprego. É grave, porque o ser humano precisa ter emprego. Não tem emprego. A economia brasileira está adotando uma técnica, uma tecnologia de produzir, quer dizer, um jeito de produzir, que não emprega. Então, quando ele melhora tecnicamente e adota uma tecnologia moderna, ele aumenta a produtividade, aumenta o lucro de quem é dono daquela tecnologia, mas não aumenta o emprego. A realidade social, eu marcaria os seguintes pontos: a pobreza, a marginalidade, quer dizer, cada vez mais um número grande de pessoas fica marginal da sociedade, como que ela sai da sociedade, como que ela deixa de frequentar a igreja, o comércio, a escola, o hospital, ela vai para baixo da ponte. Então, do ponto de vista social, a situação é preocupante porque aumenta a violência, aumenta a marginalidade, aumenta a pobreza. O segundo aspecto da vida social brasileira, nós estamos vendo agora, é a corrupção das instituições. Agora, até os juízes, nós estamos descobrindo que dentro do judiciário havia uma verdadeira quadrilha. A impressão que a gente tem quando a gente pega o Brasil, não sei se vocês já pegaram uma madeira carunchada. A madeira carunchada está assim, você cutuca o dedo, aqui lá fundo você vai fazendo assim, vai fazendo aquele caminhinho de caruncho, né? Às vezes quando você vê, já foi a madeira praticamente inteira. Então isso é uma deterioração do tecido do Estado brasileiro. Nós estamos perdendo a confiança na autoridade. Você vê um guarda na rua e já fala, esse aí está levando. Não é verdade? E às vezes pode ser um sujeito seríssimo, pode ser um cara super sério. E no entanto a gente está achando que ele está levando. Porque isso é grave, não é verdade? Vocês estavam tendo, quando eu cheguei, uma manifestação cultural. Vocês estavam dançando as nossas músicas. Este grupo, né, de voluntários, de companheiros, de amigos, estava tocando aqui a música brasileira mais autêntica, criada pela nossa gente, e vocês estavam dançando entre vocês as nossas danças. As nossas danças. Mas se você abrir um rádio hoje, você não escuta uma música dessa. Escuta ou não escuta? Não. Você vai escutar ou esse caipira fabricado tipo Estados Unidos, não é verdade? Que nem é um caipira americano. Né? Ou você vai escutar uma música que você não sabe entender nenhuma palavra. Não é verdade isso. A indústria cultural tomou conta, está fazendo a cabeça. E nós estamos caindo na cultura consumista. Outro dia um sobrinho meu chegou e disse assim, tio, eu agora vou correr. Eu falei, vai correr, vou correr. E, que bom que você vai correr, porque isso faz bem, né? Faz bem. Disse, mas o problema é o seguinte, é que eu não tenho sapatilha, não comprei isso, não comprei. Bom, agora, antigamente para correr, você abria a porta e você ia correndo. Agora você tem que comprar o CAD, você tem que comprar a tornozeleira, você tem que comprar o moletom, você tem que comprar um negocinho aqui para contar quantos batimentos dá o teu coração. Você diz, nossa senhora, ele comprou tudo, e disse, já correu? Eu disse, não, ainda não, estou para começar. Não vai correr. Ele vai comprar. A cultura do consumismo é uma cultura de comparar com o outro e mostrar que você é melhor porque você consome mais. Você é melhor porque você tem mais coisas. Você é melhor porque teu automóvel é melhor que o automóvel do outro. O teu sapato, o teu Nike, é mais caro que o Nike do teu amigo. Essa é uma sociedade que não consegue se informar sobre o que acontece.
que acontece é contado para ela por uma televisão que está na mão de 5, 6 grupos. Aquilo é filtrado. Não sei se vocês perceberam que a notícia do Saddam Hussein, aquela notícia dele preso com aquele homem estudando a boca dele, aquilo passou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 50 vezes, 200 vezes, 500 vezes. Mas por que isso? É para ter um efeito de desmoralizar. Aquilo a televisão não está informando mais, ela está formando. Ela está influindo na tua cabeça. Ela está fazendo você ver uma realidade do jeito que ela quer. Qual é a realidade política do Brasil? De repente, nós conseguimos eleger um presidente da República que é um homem do povo, saído do povo, saído dos movimentos do povo, uma figura que se marcou pelo protesto contra a ditadura, contra a opressão do capitalismo, contra o domínio da elite dominante, fez um discurso radical a vida inteira. Esse candidato era apoiado por um partido que nasceu no nosso meio, um partido que nasceu na sacristia, que nasceu atrás da igreja, que nasceu na sede do sindicato, que nasceu na encruzilhada das estradas. Esse é o PT. Mas chega lá, passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, passa 1 ano e não acontece nada. Então, eu acho, pelo menos é o meu sentimento, eu vou falar para vocês o que eu sinto, uma certa perplexidade, mas afinal de contas, nós fazemos 20 anos de uma trajetória, 20 anos. De certa maneira, todos vocês que estão sentados aqui deram uma contribuição para isso. Tenho absoluta certeza, direta ou indireta, mas deram uma contribuição para isso. E quando chega na hora que você, bom, agora nós estamos com o poder na mão, não acontece nada. Né? Ao contrário, nós temos a reprodução das políticas econômicas do governo anterior. Então nós estamos diante de uma situação séria. É que o instrumento de transformação está fraco. O PT precisa ser reformado. O PT perdeu a sua força, porque o pé eleitoral andou mais do que o pé da sua insubordinação social, da sua rebeldia, da sua vontade de mudar a sociedade. Então hoje você fala com um petista, parece que você está falando com um senador do PFL, porque você diz assim, não, precisa ver a realidade, precisa ver o que é possível, precisa se não é viável. Ué, mas que é isso, gente? O que é viável? Viável é aquilo que o povo unido, consciente quer. Então nós temos 2 hipóteses para explicar. É possível que o que esteja acontecendo seja uma tática de recuo para recuperar o terreno depois. É possível que seja o resultado de uma deficiência do nosso partido, de uma deficiência do Partido dos Trabalhadores. E isto precisa ser corrigido, e isso é grave. No primeiro caso, temos ainda uma coisa pela frente. No segundo caso, nós temos uma situação muito difícil, porque nós não vamos ter instrumento para fazer o que é preciso fazer, que é pegar essa construção que está parada e acabar ela, terminar essa construção, para permitir ao povo brasileiro outros passos. Meus amigos, tive um prazer enorme de voltar a falar com vocês.
foi participar desse curso de verão? Foi uma experiência maravilhosa, é o segundo ano que eu estou participando. As palestras, tudo foi muito lucrativo para nosso conhecimento geral. Tantas religiões que estavam aqui, trabalhar juntos, né? Ecumenismo que a gente fala é muito importante para trabalhar juntos, porque sozinho não dá para fazer qualquer coisa. Foi motivante, é a primeira vez que eu venho, né? É muito falado da minha região, mas é a primeira vez que eu venho. E é um curso que deu uma base muito boa, já que a campanha da fraternidade desse ano está falando de água. E foi uma base interessante. E a própria oficina que eu escolhi, que foi o Jornal Popular, também atendeu até um pouco mais as minhas expectativas, entendeu? Foi ótimo, maravilhoso, muito bom. A oficina de arte com argila me trouxe bastante conhecimento e as discussões foram muito boas no grupo. Gostei bastante. Os conteúdos foram, assim, os que eu pude estar participando, eu acredito que eles foram bem abordados, foram bem discutidos e foram também bem discutidos na oficina que eu participo, né? Eu acho que dos assessores que eu pude ver, todos conseguiram transmitir o que o que cada um de nós viemos buscar. Olha, eu acho que foi muito positiva, né? Eu acho que as palestras trouxeram muito esclarecimento, principalmente no sentido da desconstrução e desmistificação da seca. A gente pode dizer que cada ano é um curso diferente. Esse ano teve uma diversidade das pessoas que vieram de vários estados, mas com uma reflexão e uma preocupação com o tema que era a água, né? Você aconselha alguém a fazer o curso de verão do ano que vem? Que venham todos, né? Como diz na Bíblia, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. A gente está precisando de muitos. Eu incentivaria, porque curso de verão não é um curso só de formação, é um curso de vivência, de aprofundamento, de conhecimento, de criação de amizades. Eu acho que vale a pena. Eu acho que aqui no curso de verão é também um local da gente assim, se munir nesse sentido, né, de buscar ferramentas aqui para a gente também participar desse processo de construção, que convida a todos, né? E o curso de verão ano que vem, vai ter? Olha, o curso de verão ano que vem, o tema é educar para a justiça, a solidariedade e a paz. E a gente vai trabalhar com o eixo da educação popular, que a gente vê aqui cada vez mais a necessidade de trabalhar a educação popular para a construção da cidadania. O rio São Francisco vai desaguar no mar e arrasta em suas águas nossas mágoas e a vontade de cantar. O rio São Francisco vai desaguar no mar, no mar, no mar, no mar, e serve a todos com seus peixes, com suas águas, por onde vai passar. Aprendo com as águas desse rio, eu não rio das tristezas do povo desse lugar. E o rio São Francisco e o amor de São Francisco nos ensinam a alegria de servir e de amar. Aprendo com as águas desse rio, eu não rio das tristezas do povo desse lugar. E o rio São Francisco e o amor de São Francisco nos ensinam a alegria de servir e de amar.
nosso compromisso, que nós vamos carregando também o apoio, o incentivo, o carinho de quem participou conosco do curso de verão. Que o Deus, o Espírito de Deus, que pairou sobre as águas na criação, tornando as águas fecundas e boas, que Ele olhe para todos vocês e que vocês se tornem também águas fecundas na transmissão da experiência do curso de verão deste ano. Que o Espírito de Deus, que fez levantar da terra depois do dilúvio um arco de aliança, que Ele envie vocês para serem uma aliança boa com a terra, com as águas, com todo o nosso universo que é colocado em nossas mãos. Que o vento impetuoso de Deus que abriu as águas do Mar Vermelho para que elas fossem uma estrada de libertação, que envie vocês também com um compromisso político forte, ter com o meio ambiente, com as águas, com acesso da água a todos os que necessitam. Que o Espírito de Deus envie vocês com um compromisso por uma economia diferente, economia solidária, economia de reciprocidade, como vivem os povos indígenas. E que os pobres tenham acesso a pão e água. Que finalmente esse sonho grande do Apocalipse, que a grande cidade seja atravessada por um rio de águas limpas e cristalinas, que aumente o nosso compromisso com as nossas cidades, que os nossos rios, as nossas fontes, até numa grande cidade como São Paulo, voltem a ser rios de água cristalina, de águas boas para todos. Amém. E uma boa viagem para todo mundo. Eu tô falando da beleza iluminada, que no sertão nasceu com jeito de menina. De madrugada ela segue pela estrada, caminhando com leveza feito uma bailarina. Caminhando com leveza feito uma bailarina. Nesse cenário que contém rara beleza, a lata d'água se equilibra na cabeça, e a menina segue esguia e retilínea, juntando a delicadeza com a força feminina. Juntando a delicadeza com a força feminina. Ai, 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 e a lata d'água naquele vai que não vai. Cai, 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 cai. É o balanço da cintura que balança, mas não cai. É o balanço da cintura que balança, mas não cai. Ai, 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 e a lata d'água naquele vai que não vai. Cai, 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 cai. É o